Fala galera, sejam muito bem-vindos, esse é o canal Bora Lá, eu sou a Nara e hoje eu vou conversar com vocês sobre o salário mínimo aqui nos Estados Unidos. Eu vou contar pra vocês como funcionam as regras de salário mínimo, da questão de cada estado, quais estados pagam menos, quais estados pagam mais, como é que funciona a lei federal, enfim, vou explicar tudo como é que funciona o salário mínimo. Então se você tem curiosidade de saber mais sobre isso, esse vídeo é perfeito pra você. Já vou começar me desculpando, né, que a minha voz tá um pouquinho ainda fanha, porque eu tive uma gripezinha recentemente. Então ainda tô tá um pouquinho difícil ainda de falar. Espero que vocês consigam entender tudo que eu falo. E se eu trocar um P por um B, culpa da gripe. Não me julguem. Bom, galera, eu fiz uma super pesquisa pra ter certeza que eu ia cobrir vários tópicos aqui, que eu ia falar sobre todos os tópicos relacionados ao salário mínimo e ter certeza que eu não ia falar nenhuma bobagem. Mas se eu falar alguma bobagem nesse vídeo e você souber melhor, por favor, comenta aqui embaixo, que a gente precisa, né, divulgar a informação da maneira correta. E se você pegar alguma coisa que eu falei errado, pode comentar aqui embaixo, que a gente tá aqui pra aprender um com o outro. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, é importante ressaltar que aqui nos Estados Unidos, o salário mínimo ele é baseado por hora e não por mês, como é no Brasil, né? Então aqui eles têm um valor de hora mínimo que deve ser pago para cada funcionário, mas não é tão simples assim. Eu morei 6 anos na Nova Zelândia e lá na Nova Zelândia a gente tinha também essa regra de salário mínimo por hora, só que lá é um valor fixo para o país inteiro, para qualquer funcionário, e aqui não funciona bem assim. Aqui, na verdade, nos Estados Unidos, cada estado tem direito a definir a sua própria minimum wage, o seu próprio valor de salário mínimo, né, por hora. Porém, o governo também tem um valor de salário mínimo federal, e esse valor se aplica para os estados que não aderirem colocar uma regra de salário mínimo para o seu estado. Eu vou dar alguns exemplos. Nos Estados Unidos hoje, o salário mínimo da lei federal é $7,25. Então, todos os estados que não tiverem uma regra dizendo qual o salário mínimo daquele estado, eles precisam cumprir com essa regra de $7,25. E tem vários estados aqui nos Estados Unidos que eles não têm essa regra de salário mínimo, né? Então eles seguem a lei federal. Por exemplo, Alabama, Louisiana, Mississippi, South Carolina e Tennessee, eles não têm nenhuma regra de salário mínimo. Então ele se aplica a lei federal para eles. Porém, se o seu estado tiver uma regra de salário mínimo que fica abaixo desse valor, também tá tudo bem. Por exemplo, tem 2 estados aqui nos Estados Unidos, que é Georgia e Wyoming, que eles têm um valor de mínimo wages, eles têm um valor de salário mínimo, né, por hora, menor do que o valor federal. O salário mínimo nesses 2 estados é $5,15 por hora. Tipo assim, a lei federal, ela não se aplica nesses estados porque eles têm a sua própria regra. É importante ressaltar que a situação de alguns estados terem um salário mínimo mais alto e outros estados terem um salário mínimo mais baixo também se aplica porque os estados, eles têm custo de vida com valores super diferentes. Então, se você morar na Califórnia, você vai ter um custo de vida muito diferente de se você morar em Ohio, Wyoming ou qualquer outro estado, porque o custo de vida ele vai ser diferente, por isso que tem essa diferença tão grande no salário mínimo. De acordo com estudos feitos aqui nos Estados Unidos, eu vou deixar o link como referência aqui na descrição desse vídeo, só 2% da população não recebe o valor do salário mínimo federal, que é aquele $7,25. Então mesmo o pessoal que é da Georgia ou Wyoming, só 2% da população inteira dos Estados Unidos recebe abaixo do valor do salário mínimo. E geralmente os funcionários que recebem menos do salário mínimo, eles são funcionários sazonais, que eles só trabalham em temporadas, né, só vêm pra trabalhar uma temporada, ou são funcionários de fazenda, que eles são os funcionários que são menos, que tem tipo um menor salário aqui dos Estados Unidos. Outro fato interessante é que os estados, eles podem ter um salário mínimo variável. O que isso significa? Que dependendo do tamanho da empresa, ou dependendo de quanto a empresa faz no ano, ela é obrigada a pagar um valor diferente para os seus funcionários. Eu vou dar exemplos que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Na Califórnia, se uma empresa tem até 25 funcionários, 25 ou menos, ela é obrigada a pagar $13 por hora para o funcionário. Essa é a lei da Califórnia. Porém, se tiver 26 funcionários ou mais, o salário mínimo é $14 por hora. Então os estados, eles conseguem colocar regras com algumas exceções para diferentes tamanhos de empresa. Outro exemplo, em Ohio, empresas que fazem $305 mil ao ano ou mais, elas têm a obrigação de pagar $8,80 por hora para os funcionários. Porém, se é uma empresa menor e faz menos do que $305 mil ao ano, ela só tem a obrigação de cumprir com um minimum wage federal, que é $7,25.
Gente, antes de eu continuar esse vídeo, se você tá gostando desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal pra você sempre receber notificação quando sair vídeo novo, falando um pouquinho mais sobre aqui os Estados Unidos. 2 vezes por semana sai vídeo novo aqui no canal com conteúdo pesado pra vocês acompanharem. Então, bora lá, vou continuar falando, mas só pra lembrar você de não esquecer de se inscrever. Outra coisa muito interessante e um pouco confusa é que além de os estados poderem, a lei de um estado, né, ela tá acima da lei do governo ali na questão do minimum wages, né, gente, só nessa questão do minimum wages, porque a lei federal ela só se aplica se o estado não tiver um minimum wages. Também tem cidades que têm regras pra ter um valor de salário mínimo pra aquela cidade. Por exemplo, Seattle, Washington DC, São Francisco, são cidades que têm o seu próprio minimum wage, têm o seu próprio salário mínimo. E essas cidades que eu citei, essas 3 cidades que eu citei, o salário mínimo deles está acima de $15 por hora. Então o governo tá dizendo 7,25, dependendo do estado lá, por exemplo, na Califórnia é 13, 14 dólares, dependendo do tamanho do negócio, da empresa. Porém, se for dentro de São Francisco, o salário mínimo já vai ficar acima de $15. Eu não me lembro exatamente o valor, eu só lembro que é acima de 15. Então a cidade, ela também pode estar definindo. Então, dependendo do estado que você for, você também tem que considerar a cidade que você tá indo trabalhar, porque pode ser que tenha um valor de salário mínimo diferenciado. Uma coisa também que aqui nos Estados Unidos é meio diferente, não sei se aplica para algum outro país, mas é que o salário mínimo ele não se aplica da mesma maneira para funcionários que recebem gorjeta. Então, se você vai num restaurante ou quem trabalha em hotel, essas coisas assim, mas eu acho que principalmente quem trabalha em restaurante com alimentação e eles recebem gorjeta, o salário mínimo deles por lei federal é de $2,13. Então, gente, é muito mais baixo, tipo mais de $5 de diferença, sendo que o salário mínimo federal é 7,25 e 2,13 pra quem trabalha recebendo gorjeta, é uma diferença muito grande. E é por isso que a cultura aqui da gorjeta nos Estados Unidos é tão grande, por isso também que é tão rude se você vai num restaurante ou alguma coisa e não dá uma gorjeta considerável, porque aquele employee geralmente tá sendo pago abaixo da média. E na verdade, gente, nesse mesmo site que tá aqui embaixo na descrição pra vocês verem os estudos que eles fizeram, 1 a cada 8 funcionários que trabalham com alimentação, eles recebem abaixo do minimum wage, eles recebem abaixo do salário. Eles esperam que a gorjeta vai fazer esse top-up, né, vai poder levar eles a receberem um salário um pouco melhor. Um outro tópico que é importante só ressaltar aqui, já que a gente tá falando sobre salário mínimo, aqui nos Estados Unidos, o salário mínimo ele é reajustado todo ano de acordo com a inflação. Então, conforme a inflação vai mudando, o salário mínimo vai subindo. Você talvez já saiba que aqui nos Estados Unidos tem 50 estados, então não dá de eu falar a rate de todos eles, quanto que cada um deles tá pagando, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês verem um site que mostra a lista com cada estado e valor. Mas agora eu vou falar pra você os top 5, os 5 estados que mais pagam aqui nos Estados Unidos, que tem um salário mínimo mais alto. No topo dessa lista fica a Califórnia com $14 a hora. Logo embaixo vem Washington, que fica $13,69. E depois disso, Massachusetts, que fica com o valor de $13,50. No quarto lugar desse ranking vem Oregon, com $12,75. E Nova York fica em quinto lugar, com $12,50. E eu vou colocar um top 6, na verdade, não top 5, porque eu moro no Colorado e o Colorado tá em sexto lugar. E a rate aqui no Colorado do salário mínimo é $12,32. Agora, sobre os estados que menos pagam nos Estados Unidos, na verdade, Georgia e Wyoming, eles se destacam, né, porque eles pagam $5,75, que tá abaixo do valor que é estipulado pelo governo. Além disso, tem os estados que não tem valor de minimum wage, né, gente? Eles não têm, o estado não tem, então aplica o do governo de 7,25, que é Alabama, Louisiana, Mississippi, South Carolina e Tennessee. E aí a gente tem outros estados que tem a regra de minimum wage, que eles têm esse valor, porém esse valor é 7,25, então eles acabam entrando no mesmo bolo ali. Aí tem Kansas, Kentucky, Idaho, Indiana, New Hampshire, Vou procurar na internet. Agora vamos colocar aqui no Google pra ela falar pra nós como é que fala. Fala pra nós, amiga. New Hampshire. Hampshire. Bom, vamos ficar assim, eu vou colocar o nome aqui na tela, porque eu não sei dizer. North Carolina, South Carolina, Oklahoma, Texas, Utah e Wisconsin. Então esses estados aplicam o 7,25. E aí a gente tem toda uma lista entre o 7,25 e o 12,32, que é daqui do
do Colorado, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, e você pode olhar o estado que você tem vontade de trabalhar um dia aqui nos Estados Unidos, quanto que eles pagam o valor de minimum wage, quanto que é o valor de salário mínimo daqui. Antes de terminar esse vídeo, só mais um fato curioso: se você tem menos de 20 anos, né, também tem uma lei que diz que o salário mínimo é R$4,25 por hora, pelos primeiros 90 dias. Então, se você tá aprendendo, se você não tem experiência, tem 20 anos ou menos, o seu salário mínimo não aplica o 7,25, ele aplica esse 4,25. Bom, gente, fechando todo esse assunto, aqui nos Estados Unidos os direitos de cada funcionário, eles se aplicam dentro do contrato. Então não é tipo assim, tem uma lei federal que obriga a empresa a te dar 4 semanas de férias ou te dar, não sei, tipo seguro-saúde ou qualquer coisa do tipo. Não tem isso aqui nos Estados Unidos, pra te pagar o feriado. Tudo isso é acertado dentro do contrato, então fica muito na liberdade do empregador e do empregado acordarem, né, o que melhor se encaixa pra eles. Então, a questão do salário mínimo é mesmo só pra ser uma base. Como eu falei, 2% da população recebe abaixo do salário mínimo, né, recebe o valor do salário ou abaixo, e a maior parte desse pessoal, na verdade, se encaixa dentro do pessoal que trabalha com alimentação, que trabalha com restaurantes, porque eles recebem a gorjeta, e a gorjeta que é o top-up do salário deles. Mas é bem comum que as pessoas recebam aqui nos Estados Unidos um valor mais alto do que o salário mínimo. Inclusive, de interesse comum, eles aumentarem o valor do salário mínimo para chegar a $15 nos próximos anos, né? E algumas cidades, inclusive, já implementaram aí essa decisão, eles já estão trabalhando nisso, algumas cidades já têm isso como lei. Então, o plano é chegar a $15 nos próximos anos. Bom, galera, é isso que eu tenho por hoje. Eu espero que esse vídeo tenha respondido as suas perguntas com relação ao salário mínimo aqui nos Estados Unidos, tenha esclarecido um pouco como funciona, né, esse processo aqui nos Estados Unidos, como funcionam as decisões, porque é bem diferente do Brasil, tem muitas regras diferentes do Brasil. E se vocês curtiram esse vídeo, não esquece de deixar a gente saber que você curtiu através de deixar o seu joinha aqui pra gente. E se você tem alguma dica de algum vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, saber mais sobre os Estados Unidos, comenta aqui embaixo, que é sempre interessante a gente saber a opinião de vocês e quem sabe trazer um vídeo aí bem massa, especialmente pra você, querido seguidor que está aí do outro lado assistindo esse vídeo. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!